Buenas gauchada, seja bem-vindo a mais um programa Voz Nativa. Hoje explorando o rumo cultural da história de Cruz Alta. Eu recebo neste programa o escritor Rossano Cavallari e a escritora Sandra Souza. Obrigado pela presença de vocês, muito contente por terem aceitado o convite, né? E hoje estão no lançamento do seu livro, Tropeirismo, o pouso da Cruz Alta e os caminhos da integração nacional, falando de uma temática bastante importante e bastante relacionado com o contexto do nosso município. Rossano, tudo bem? Conta pra gente como surgiu a ideia de produzirem esse livro juntos. Muito bem, Edu. É um prazer a gente estar aqui difundindo um pouco da nossa cultura e da história local para que se perpetue, né? E para que as pessoas possam ter esse privilégio de curtir e aproveitar um pouco mais de tudo aquilo que aconteceu e que vai se perdendo ao longo dos anos. Eu acho que o livro é uma das maneiras mais interessantes de se fazer permanecer vivo, sempre latente, essa forma histórica e cultural do que os nossos antepassados ancestrais vivenciaram e, como eu disse, ao longo dos anos vai se perdendo. Então eu acho que esse livro vem a suprir justamente uma lacuna na historiografia regional, principalmente historiografia do Rio Grande do Sul, no que tange ao aspecto dos caminhos que formataram a integração do povo gaúcho, inclusive como identidade. Eu quero deixar bem claro aqui que graças ao tropeirismo, nós tivemos uma relação de proximidade muito forte com outros elementos aculturados de outros lugares que formataram ao longo dos anos o que nós conhecemos hoje até como o povo gaúcho, mais modernamente falando, em termos de usos, costumes, hábitos e tantas coisas, né? As caracterizações, né? Sandra de Souza, prazer receber você aqui com a gente também no programa, né? Uma grande alegria. Tua primeira obra, Sandra, né? Como é que foi a responsabilidade de trabalhar junto com este grandioso escritor, né, do nosso município, Rossano? Tudo bem, Edu. Um grande prazer estar aqui com vocês. Realmente é uma responsabilidade, né, trabalhar com um escritor já consagrado como Rossano, mas também é muito bom, porque aí as discussões são bem proveitosas, a gente faz muitas trocas, né? Uhum. E na construção mesmo do referencial, quando a gente trabalhou junto, a gente pensava as questões de como introduzir de uma maneira responsável e que levasse subsídios para os professores, para os alunos. Então, realmente essa obra foi uma oportunidade ímpar na minha vida enquanto profissional, enquanto professor. A gente nota que a antiga geração das pessoas, da comunidade, elas já têm uma vivência mais próxima, né, dos conhecimentos culturais e dos conhecimentos direcionados ao tropeirismo, né? Mas, Rossano, quais foram os principais fatos destacados nesse livro que tu traz à tona, que tu estás a divulgar, né, no contexto do tropeirismo? Eu notei que o tropeirismo, eu cheguei em Cruz Alta em 1970, minha família veio para cá em 1970. Tu é natural de onde, Rossano? Sou de Santiago do Boqueirão, quem não é bandido é ladrão. Mas a gente chegou aqui na década de 70 e desde que eu cheguei aqui me chamava a atenção para a lenda da panelinha, que era aquela ideia de que as índias nativas do lugar davam água para os tropeiros. Uhum. E os tropeiros acabavam voltando e aquilo ficou na minha cabeça. Bom, ao longo do tempo isso aí foi se solidificando com músicas do próprio Festival Nativista, a Coxilha, né? E outros patamares aí de estudos que a gente elaborou, e o tropeirismo sempre era um elemento de interligação histórica desse processo todo. Então, para mim, não foi novidade saber que Cruz Alta não só foi criado pelo tropeirismo, mas também se desenvolveu de forma muito grande, assim, em termos regionais, economicamente falando, de aspecto principal, porque é uma grande mola que movimentou a economia. Veja, o aspecto mais importante de tudo isso é que em determinado momento da história de Cruz Alta, a arrecadação da erva mate, que era o principal produto de entrada das divisas para as receitas municipais, perderam para o tropeirismo. Né? E o tropeirismo de mulas, a gente tem que ressaltar isso, porque nós temos muito dentro de nós, aqui no Rio Grande do Sul, a questão de tanger o gado bovino
né? De levar o gado bovino para charqueadas, de conduzir para as fazendas, mas esquecemos que talvez o tropeirismo de muares, de mulas, foi muito assim, muito além nesse sentido, não só econômico, mas de perpetuação da própria identidade, porque se levava a São Paulo e se traziam comitivas gigantescas desses animais, e aí chega um ponto em que Cruz Alta se torna um grande centro de invernada e comercialização desses animais no final do século XVIII e início do século XIX. Para nós é importantíssimo saber isso, que o próprio nome da cidade vem do tropeirismo, ou seja, existia uma cruz grande aqui, existia, erguida pelos jesuítas, mas ela se transforma em o pouso da Cruz Alta a partir do momento em que os tropeiros começam a usar esse lugar e nos documentos antigos já citavam, estamos no pouso da Cruz Alta. E isso se populariza e vira nome de cidade. Eu disse, Cruz Alta ela tem uma amplitude de áreas a serem exploradas dentro do contexto histórico, né? E tu como historiador, né? Tu é formado... Eu sou historiador. História, né? Pela Universidade aqui de Cruz Alta mesmo? Eu fiz na Universidade do Norte do Paraná, né? Graduação. Joia. O tema tropeirismo, né? Ele agora vai se inserir dentro da grade curricular do município, né? Será um objeto de aprendizado dos alunos, né? Isso é importante destacar. Sandra, como é que tu vê essa inserção? Tu acha importante, né, estar contribuindo para a formação da nova geração, como eu coloquei antes, né? Os antigos já têm aquele contexto, aquele conhecimento, né, que talvez se perpetuou e chegou de pai para filho, aqueles conhecimentos, né, típicos, mas a gente nota que talvez essa nova geração ela está um pouco afastada dos conhecimentos e das tradições, né, que englobam o contexto histórico do Rio Grande do Sul. Como é que tu vê essa inserção? Bom, o primeiro ponto a se pensar é que a inserção desse tema dentro do referencial curricular municipal se deu de forma colaborativa. Então, nós, enquanto secretaria, pensamos muito na questão de como inserir temas, especificidades locais dentro de um documento que os professores vão ter que colocar em prática lá no cotidiano da escola. Então, a melhor forma é que seja construído pelos profissionais que vão atuar no dia a dia. Então, a partir de discussões com os professores em grupos de humanas, grupos de língua portuguesa, né? Então, todas as áreas, discutiam e analisavam as habilidades da base da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, para pensar, então, quais especificidades, quais temas seriam interessantes trabalhar para cada área. E aí surgiu, com certeza, o tema tropeirismo como uma discussão praticamente central em toda a construção. E como é que foi a aceitação dos professores que vão trabalhar? Né? Eles têm uma base, alguns deles já têm uma base do que é o tropeirismo? Todos ou vão ter que se aprofundar agora através da obra de vocês para poder se conceituar melhor e formar um referencial teórico para contribuir nessas atividades? Isso. Os professores têm uma base, sim. Eles têm uma base, eles já trabalham o tema nas escolas, porém, trabalhava-se em algumas determinadas datas específicas ou em algum momento sem uma sequência. Tá? O que o referencial traz? Uma progressão de habilidades. Então, o aluno vai compreender esse tema num determinado momento, lá nos anos iniciais do ensino fundamental, nas áreas de humanas, e vai retomar esse tema aprofundando toda vez, ano a ano, até consolidar essas aprendizagens. Então, buscando sempre as raízes locais, né? E o fortalecimento dessas bases pedagógicas também, né? Exatamente. Eu acho que é um grande diferencial. Eu não sei se esse contexto vai englobar mais escolas do Rio Grande do Sul, mas Cruz Alta seria um piloto, seria um estudo inicial, ou a ideia é, de repente, levar para outras escolas? Nós já temos algumas experiências que antecederam Cruz Alta. Bom Jesus é um exemplo claro disso aí. Existe decreto, existe todo fundamento legal, Canoas, Viamão, ali aquelas cidades da Serra, a grande maioria que vivenciaram o tropeirismo já estão inserindo dentro dos seus currículos assim esse estudo sistemático. E veja bem, e não são poucas as cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil que surgiram pelo tropeirismo, né? Nós temos aqui, Cruz Alta, Santa Bárbara, Passo Fundo, Vacaria, Lages, Lagoa Vermelha,
Depois se vai até São Paulo, até Sorocaba, Castro, Lapa, Guarapuava, Ponta Grossa, São cidades inúmeros importantes. municípios. Isso aí Esse era um dos roteiros, né? Porque o roteiro primordial, o principal, o mais antigo, digamos, era o roteiro do litoral do Rio Grande do Sul, que eles traziam do sul, lá pelo Uruguai, esses animais levavam em direção ao sudeste. Mas depois se consolida esse trajeto, e o livro explica bem isso, do caminho das missões. Então o início do século XIX para nós é importantíssimo, por quê? Porque surge um povoamento do Planalto Médio através desses povoadores paulistas. Eu falo paulista, paranaenses e paulistas, porque o Paraná não existia como estado, era a província de São Paulo, né? E um desses personagens mais importantes, Sandra e Edu, é João José de Barros, que era tido como o paulista, um dos mais importantes tropeiros do Brasil naquela época, negociantes de mulas, que passavam por aqui, adquiriram terras, ficou por aqui, organizou aquele povo que vivia nessa região, fez um documento para fundar um povoado. Olha e é o que nós só. somos hoje. Então Cruz Alta surgiu sob a égide de tropeiros que já tinham comprado terras aqui, mas não tinham a organização da vila, do povoado, enfim, como oficial, né? Então o governo da província autoriza essa petição para traçar as ruas dessa vila, e é onde nós estamos hoje, né? Que foi cedido esse terreno, inclusive, por um tropeiro paranaense chamado Gabriel Rodrigues de Carvalho, apelidado de O Bulcão, pelo gênio dele, terrível que deveria ser, né? E a gente sabe, Rossano, que nos estudos que a gente faz, se analisa que as tropeadas, algumas eram bastante longas, né? Como é que funcionava a dinâmica dessas tropeadas, nessas que eram mais longas? Havia muito furto de mercadoria, furto de animais? Como é que era a logística nesse contexto histórico? Olha, isso variava muito, até porque dependia de onde eles iriam sair. Geralmente, quando vinham... Sabe que o tropeirismo surgiu pela necessidade de abastecer o mercado das Minas Gerais com animais cargueiros para carregar os minérios. E aqui na Argentina existiam muitas mulas sobrando nos criatórios que antigamente abasteciam as minas de prata de Potosí, na Bolívia. Como esgotou essas minas de prata, sobrou muitos animais. E os paulistas descobriram, então eles passaram a buscar essas mulas na Argentina. Primeiramente foi esse o trajeto, entendeu? Por isso que demorava um pouco mais. Mas a partir do momento em que haviam os criatórios, principalmente na região de Cruz Alta, grandes produtores de criação de mulas se implantaram, que já diminuiu esse percurso, o tempo de percurso, mas geralmente eram vários meses. E eu não posso dizer quantos meses certo, mas de 3 a 6 meses, dependendo da variação do tempo, climática. Sim. Nesse livro nós temos algumas páginas, umas 5 páginas, narrando o cotidiano de uma tropeada, dia a dia, um diário sensacional, no que tange assim ao respeito do cuidado e a perda dos animais que aconteceram durante esse trajeto. Porque, só para te ter uma ideia, um cara vem de Ponta Grossa, um cruzaltense vem de Ponta Grossa no século XIX, buscar 550 mulas em Cruz Alta. Ele pega essas mulas e ele volta por outro caminho. Ele vem ali por Nonoá e volta por Vacaria. Então, essa volta dele, digamos, de 30, 40 dias, choveu 25, 30 dias. Oh. Então ele perdeu muitos animais nas valsas cheias dos rios, onde esses animais se perderam, se afogaram, ou nas chuvaradas intensas que fugiram, e o culatreiro não conseguia recuperar esses animais. Então, assim, na verdade não era uma tropeada, eu considero uma epopeia, porque era algo assim sobre-humano tu fazer uma tropeada. Além disso, nós tínhamos em várias regiões aqui perto de Cruz Alta e Passo Fundo, principalmente no Mato Castelhano, o perigo do ataque dos indígenas, os nativos que habitavam o local, era a mata nativa deles, era um território deles. Então o tropeiro passando pelo meio, ele ia atingir em cheio essa ideia de que você passou na minha propriedade, meu território de caça. Vamos confiscar. E confiscavam, e matavam muitos tropeiros nesse sentido. E o tropeiro, quando passava nas localidades, era bem recebido pela população, até porque ele era uma das formas de manter um contato com a civilização, com correspondências. Ele também serviu de carteiro, ele serviu de estafeta, ele serviu para mandar mensagens de amores. Olha só, então o tropeiro ele era visto com bons olhos pela comunidade por onde ele passava, é isso, Sandra? O tropeiro era uma personalidade esperada pelas comunidades, né? Ele trazia informações de várias regiões por onde ele passava. Então, muitas pessoas na escola mesmo, conhecer essa personalidade, conhecer esse tropeiro com um olhar mais investigativo, essa é a proposta.
né? E o livro traz subsídios onde a criança vai fazer uma viagem. O professor pode levar ele por esse caminho de uma forma como o Rossano mesmo trata ali, percorrendo todos esses caminhos através do livro. Então é bem importante que a partir desse momento que a gente está disponibilizando esse material, né, Rossano, a nossa intenção é realmente que as pessoas que lerem, tanto o aluno, quanto o professor, quanto as pessoas que têm interesse em conhecer um pouquinho dessa história, façam essa viagem junto conosco, né? Exatamente. Acho que é esse o objetivo, né? Rossano, essa é uma das grandes, inúmeras obras que você tem escrito e disponível, né? Que fala do contexto histórico de Cruz Alta, né? É a sexta obra. O que Cruz Alta simboliza para ti hoje? Nesse sentido, tu não sendo natural de Cruz Alta, mas com certeza adotou, assim como eu também, que adotei essa cidade como minha terra. Né? O que Cruz Alta simboliza para ti hoje, tu que explora bastante? Eu acho que Cruz Alta é a grande protagonista da história do Rio Grande do Sul. Não é a maior, teve outros lugares que tiveram participação mais efetiva, mas Cruz Alta foi um dos personagens. Eu trato a cidade como um personagem importante da história, sabe? Ela é a personagem, talvez, das mais influentes da história do Rio Grande do Sul e do Brasil, porque os seus filhos saíram daqui para fazer essa história. Nós tivemos o patriarca do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, que é cruzaltense. Nós temos um dos mais importantes homens da República Velha do Brasil, que é cruzaltense, que é o Pinheiro Machado. Foi inclusive assassinado por isso. Nós tivemos o escritor Érico Veríssimo, que é um dos homens mais importantes da literatura mundial. Em se falando apenas de 3 nomes. Nós temos cientistas, nós temos malucos, nós temos espalhado pelo mundo vários cruzaltenses que influenciam de uma forma ou outra esse cotidiano da história do mundo. Sabe? E isso é importante para a gente descobrir, porque tu vai abrindo quando eu estou fazendo agora o dicionário de Cruz Alta, segunda edição, eu abri um leque de investigação muito maior do que para a primeira edição. E isso me veio à tona vários personagens e vários fatos acontecidos em Cruz Alta que nós não temos ideia. Por exemplo, a vinda do presidente Theodore Roosevelt dos Estados Unidos a Cruz Alta. Isso está registrado agora nos anais do Congresso dos Estados Unidos, através de fotografias que eu consegui de forma inédita para publicação no dicionário de Cruz Alta. O que esse homem veio fazer aqui? Tu entende? Esse tipo de protagonismo. As perguntas que a comunidade faz, né? Que era o presidente dos Estados Unidos. É o homem daquele filme, na época. Do filme aquele Uma Noite no Museu, é o homem a cavalo. É o Theodore Roosevelt. Olha só, tia. Sabe? Ele esteve aqui na estação ferroviária, visitando a fazenda do Firmino de Paula, trocaram ideias sobre a criação de gado Devon, que era o que o Firmino introduziu nessa região aqui. Firmino foi um grande personagem nesse sentido também. Não foi só um degolador. Então nós temos que ampliar a visão sobre essas pessoas que viviam por aqui. Então há uma influência muito grande, a ponto de ele influenciar o presidente dos Estados Unidos vir aqui conhecer a fazenda dele. Tu sabe que eu já estou curioso para já ler esse teu próximo livro. E eu também. Estou louco para que venha a público. Bem, e quem quiser adquirir este livro, onde é que consegue esta belíssima obra? Nós temos a editora Martins Livreiro de Porto Alegre. A editora Martins Livreiro é que nos acompanha várias obras, e ela está à venda em Porto Alegre na livraria Martins Livreiro, na Riachuelo, está à venda em Cruz Alta na livraria Ponto do Livro, na banca de revistas da Praça da Prefeitura, na Fecopel, e a gente também comercializa, quero deixar bem claro aqui, os finais de semana, na nossa banquinha ao lado da banca de revistas, em frente ao Correio. A gente faz sessões de autógrafos, com esse distanciamento necessário hoje, com toda a higienização possível, para que não haja problemas com a vigilância sanitária, essa coisa toda. Então a gente está sempre de braços abertos, esperando a todos para difundir a nossa cultura, oferecer esse trabalho que foi feito com muito carinho e com certeza vai ser muito positivo para a história de Cruz Alta. Ótimo. Rossano, Sandra, prazerzaço ter você aqui com a gente, vocês aqui com a gente no programa Voz Nativa. Espero ter vocês novamente, né? E deixo um forte abraço aí, obrigado pelo carinho e por terem aceitado vir aqui fazer a divulgação deste magnífico material que está chegando agora aí nas bancas da nossa comunidade. Bueno, moçada, encerramos agora nosso programa Voz Nativa. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.